Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. O Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Por ser soberano, tem o controle e o domínio de tudo e de todas as coisas, como está escrito que tudo foi feito por Ele e para Ele. Teu é o reino, o poder, a honra, a glória, a majestade, o louvor, a adoração. Porque tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Por isso em tudo te damos graças, principalmente pela salvação, pelas bênçãos espirituais que nos foi dada em Cristo. Te agradecemos pela nossa saúde, que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Está escrito que o Senhor deu ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Graças te dou pela saúde, graças te dou pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela tua igreja, por esse ministério, por cada ovelha que pertence a ti, comprado pelo teu sangue, e que por graça foram chamados, escolhidos e predestinados para receber o apostolado do MGA. A todos quantos estão agora no Facebook e no YouTube, para a tua glória, revela a tua palavra, e assim ela não voltará para o Senhor vazia. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A tua graça nos basta. Obrigado pelo teu Espírito Santo habitar em nós. Obrigado por nos revelar a graça e o apostolado. A graça em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos abençoou, que nos libertou. O Espírito Santo que nos dá entendimento. Graças te dou, Senhor, que essa noite a ministração, mais uma vez, seja para a tua glória e para a edificação de toda a tua igreja. Ó bom pastor que cuida das ovelhas, ó Pai que manifesta a tua glória em teus filhos, ó Senhor que se alegra dos seus servos. Anjos estejam em nosso favor para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar, abençoados. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, abençoado você no Facebook. Graça e paz, abençoado você no nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz, abençoado você no YouTube ao vivo agora. Estou aqui com 3 câmeras, né? Nosso site ao vivo, no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo. Bíblia, papel e caneta, porque o assunto hoje será muito importante. Um graça e paz especial a todo o grupo MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Graça e Apostolado no Rio de Janeiro, a todas as igrejas Graça e Apostolado MGA no Brasil, a todos os pastores graça e paz, as ovelhas em Portugal, graça e paz, a todos vocês na face da terra, debaixo desse apostolado, graça e paz. Amém? Não tem meu livro ainda, o volume 6, o lançamento foi em março, no mês passado, tá? Esse é o volume 6, série Graça e Apostolado. Todos os dias eu coloco o livro nos correios, enviando para todo o Brasil, tá? Olha os assuntos, ó. Predestinação, a certeza da salvação. Graça, mostrando o erro e por que está errado os batismos. Um novo sacerdote, uma nova lei. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 6. É o mais novo lançamento, tá? Então, temos aí parte 1, 2, 3, 4, 5 e o volume 6, livro série Graça e Apostolado. Tem gente que já tem o 6. Tem pessoas que têm a coleção. Ontem mesmo eu coloquei nos Correios a coleção. Foi lá para o Paraná, foi para o Piauí, mandei para o Piauí também. A coleção. E quando se adquire os livros, eu envio grátis o Rei de Tiro e o Provérbios de MGA também. Precisando, tá? Crescendo em graça, prosseguindo para a perfeição.
Tudo que eu prego e ensino está nos meus livros, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6. Eu envio pelos correios. Os correios é grátis, tá bom? Você só paga o livro. Assunto novo hoje, hein? Para a glória de Deus, Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje vai ser muito importante. Não vou terminar hoje, porque são vários assuntos, tá? O tema de hoje, qual o significado? Interrogação. Qual o significado do que, pastor? Eu vou dar as palavras e vou te mostrando, te ensinando na Bíblia. O tema, qual o significado? Primeiramente da palavra aleluia. Marca aí. Eu vou falar várias palavras. A primeira, aleluia. Qual o significado é o tema? Primeiro, número 1, aleluia. Qual o significado da palavra aleluia? Pastor, é certo falar aleluia? Ou é errado falar aleluia? Olha, abençoado, errado é mentir, né? Errado é enganar os outros, né? O que faltava era alguém dizer que é errado usar uma palavra bíblica, né? Só faltava alguém dizer isso, que é errado pronunciar uma palavra bíblica. Vamos ver o que significa o tema, qual o significado? O que significa a palavra aleluia? Escreve aí, aleluia. Primeiro, são várias que eu vou explicar, tá? Não vai dar tempo de explicar tudo hoje. A primeira palavra, aleluia. Para quem não sabe, a palavra aleluia é a única palavra que é universal, que não tem tradução. Sabia disso? Em português, aleluia. Em inglês, aleluia. Em japonês, areruia. Em hebraico, aleluia. É a única palavra que não tem tradução, que em todas as línguas significa a mesma coisa. Então, Bíblia, papel e caneta. O que significa aleluia? A palavra aleluia vem do hebraico aleluia, com H, aleluia. Halelu, que significa louvai. Halelu, do hebraico, halelu, significa louvai. Aleluia, já se refere a Deus, né? Seria Javé ou Jeová, que é Deus, o Senhor. Então, a junção da palavra aleluia, em hebraico, em português, aleluia. Aleluia significa louvai, já Deus. Então, aleluia, louvai a Deus. Ficou claro? O tema, qual o significado? Primeiro, da palavra aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. Escreva isso no seu caderno. Então, como que alguém poderia dizer que é errado dizer aleluia? Alguém diria, eu não falo aleluia. Aleluia é coisa de pentecostal. Não, não tem nada a ver coisa de pentecostal, coisa tradicional, coisa de católico, coisa da lei, coisa da graça. Aleluia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aleluia é uma palavra hebraica, também foi para o grego aramaico, que significa louvai a Deus. Paulo falou aleluia sem falar aleluia. Um dia um crente em graça radical e extremista, né? Ele falou assim, não, em graça não pode falar aleluia. Isso já é uma heresia, tá? Em graça não pode falar aleluia. Eu falei, por quê? Paulo nunca disse aleluia. Paulo também não disse que hoje eu estaria usando um terno cinza com uma camiseta vinho embaixo, né? Cereja. Paulo não falou isso na Bíblia. Paulo não disse que eu ia morar em Santo André, São Paulo, Brasil. Paulo não disse que o meu nome seria Marcos Gomes. Então não podemos ser radicais, né, irmão? De chegar ao ponto de falar, Paulo nunca disse aleluia. Mas Paulo também não disse que você se chamaria Cláudia. Paulo não disse que você moraria em São Paulo, Brasil. Está me entendendo? Então, você consegue entender que é preciso ter um bom senso, né? Para não ser radical, para não ser extremista? Paulo falou aleluia sem usar a palavra aleluia. Aonde que ele falou aleluia? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai. Quantas vezes Paulo disse, louvai ao Senhor? Davi nos Salmos, louvai ao Senhor.
Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos ver alguns textos da Bíblia, começando com Apocalipse capítulo 19. Não vai nessa de ser radical, que você vai entrar num falso caminho. Eu costumo dizer assim, não diga com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Pegou essa frase? Escreva aí, não diga com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Aonde é que a Bíblia fala que eu não posso falar aleluia? Eu vi um pastor falar assim um dia, mas Paulo não falava aleluia, Paulo falava Abba Pai. A Bíblia fala de aleluia, e eu vou te mostrar na Bíblia várias vezes a Bíblia falando aleluia. Então eu não posso ser radical, porque Paulo não usou a expressão aleluia literalmente, mas ele usou o significado da palavra aleluia, que significa louvai a Deus, louve a Deus, exalte a Deus. Veja comigo Apocalipse capítulo 19, qual o significado é o tema da palavra aleluia? Vem do hebraico aleluja, halelu significa louvai, elogiai, já ou Javé ou Yavé, que é Jeová, que é Senhor, aleluja, alelujavé, aleluiavé em hebraico, halelu, louvai, adorai, exaltai, Javé, Deus. Então, aleluia, louvai, Javé, Deus, louvai a Deus, louvai ao Senhor. Está claro ou não está claro? Olha aí Apocalipse 19, logo no versículo 1. Apocalipse 19, verso 1. Depois destas coisas, aqui mostra várias coisas que João viu que aconteceu e coisas que iriam acontecer. Apocalipse 19, 1. Depois dessas coisas, João falando, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia o quê? Aleluia! Aleluia, no hebraico, significa louvai a Deus, ou louvai ao Senhor. Isso quer dizer a palavra aleluia. Então, por que eu não poderia dizer aleluia? Por que eu não poderia dizer se a palavra aleluia significa louvai a Deus, exaltai a Deus? Está entendendo? Que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu conheci um ministério em graça aí, uns cristãos em graça, que eram radicais. Inclusive o líder até morreu. Disse que não podia falar a palavra aleluia, porque Paulo nunca disse aleluia. Isso é ser radical extremista. Como eu falei, Paulo não disse que o MGA seria na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, São Paulo, Brasil. Paulo nunca falou isso. Todavia o MGA está aqui na Rua Oratório. E aí, como é que se entende essas coisas? Então, é preciso ter bom senso, né? É preciso ter moderação. Romanos 12, 3, Paulo disse, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Romanos 12, 3, saber com moderação. Eu não posso ser radical extremista. Não, eu não falo aleluia, porque Paulo nunca falou aleluia. Então eu não posso ir no mercado açaí, porque Paulo nunca disse sobre o mercado açaí, sobre o atacadão. Eu não posso ir no Extra, eu não posso ir no Carrefour, porque Paulo nunca disse, olha, vá no mercado Carrefour. Paulo nunca falou isso. Então eu não posso ir no mercado Carrefour. Consegue me entender? Apocalipse 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia! Olha que tem o ponto de exclamação. Tem um ponto de exclamação. Aleluia! Que significa, exaltai ao Senhor, louvai ao Senhor. Isso que significa aleluia. Quem está entendendo? Está claro aí? Apocalipse 19, 1. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. E ainda explicou por que falou aleluia. Explicou. Apocalipse 19, 1. Depois destas coisas, ouvi no céu. Como é que alguém pode dizer que é errado falar aleluia, se ele ouviu no céu uma voz de numerosa multidão? Nossa, se na terra é errado dizer aleluia, então e no céu? Tem gente que fala besteira, meu. Você consegue me entender? Consegue me entender, abençoado? Tem gente que fala besteira.
Apocalipse 19:1. Se João ouviu uma voz de numerosa multidão dizer: aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. É errado dizer aleluia? Está exaltando a Deus. Está reconhecendo a Deus. Aliás, aqui no MGE nós temos até uma música, né? Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Temos até um louvor aqui no MGE. Como é que eu não posso falar aleluia, se aleluia significa a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus? Está claro ou não está claro? Apocalipse 19, continua, versículo 3. E outra vez clamaram. Clamaram aonde? Lá no céu. Apocalipse 19, 3. E outra vez clamaram. Clamaram o quê? Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Porque você vai ver o verso 2. Apocalipse 19, 2. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta, que é o sistema, grande prostituta é o sistema religioso, que havia corrompido a terra com as suas pregações, aliás, com as suas prostituição. E das mãos dela feminino prostituta, dele masculino sistema religioso. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3, e então outra vez clamaram aleluia, e a fumaça dela de quem? Da grande prostituta, que é o sistema. Verso 3, sobe para todo sempre. Olha o verso 4, Apocalipse 19, 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a quem? A Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Se os anciãos e os seres viventes, que diz respeito a anjos e arcanjos, adoraram a Deus dizendo aleluia, se arcanjos, querubins, serafins, anjos adoraram a Deus dizendo aleluia, quem aqui na terra vai falar que eu não posso falar aleluia? Pra você ver como tem gente que fala besteira. Está me entendendo? Isso é ser radical, extremista. E depois querem falar mal dos legalistas, né? Como é que você pode falar mal de um legalista se você é radical, intransigente, extremista? E é muito fraco o argumento de dizer, eu não falo aleluia porque Paulo nunca falou aleluia. Isso é muito fraco dizer isso. Como eu disse, Paulo nunca disse nada sobre o mercado Carrefour ou o mercado Extra. Paulo nunca falou nada. Então eu não vou no Extra não, porque o Paulo não falou sobre o Extra. Não, no Carrefour também não vou, porque nas 14 cartas Paulo nenhuma vez falou sobre o mercado Carrefour. Então, não podemos ser radicais, principalmente extremistas. Isso é extremo, sabe? Radical, intransigente. É preciso ter bom senso para saber ponderação, para saber entender e interpretar a palavra de Deus. Amém, abençoados? O tema de hoje, qual o significado, primeiro, da palavra aleluia? A palavra aleluia vem do hebraico haleluj, que significa louvai, adorai, exaltai. Haleluja, em hebraico, né? Haleluja, Javé, ou no português, Jeová, que significa Deus, Senhor. Aleluia, aleluia em português, que significa louvai a Deus, exaltai a Deus. Está claro ou não está claro? Eu penso que não tem nenhum problema de falar aleluia, hein? Diga aí, aleluia! Aleluia! Diga, louvai a Deus! Louvai a Deus. Diga, louvai o Senhor! Louvai o Senhor! Você perdeu a salvação por falar isso? Aleluia, a salvação e a glória
e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Estou cantando Apocalipse 19:1. Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Vamos lá em Apocalipse 19, verso 6. Depois eu vou mudar de assunto. Apocalipse 19, verso 6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão. De novo. Olha lá. Apocalipse 19:1. Apocalipse 19:1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão. O problema é que alguns não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia, né? Não fazem uma exegese, ou seja, uma análise profunda do texto e do contexto, do assunto ou da própria palavra dita. Isso é exegese. Muitos não fazem. E como papagaios ouvem um homem falar, acata o que o homem disse e sai como um papagaio anunciando por aí, repetindo o que o homem falou, sem uma exegese verdadeira, sem um estudo profundo do significado da palavra, que é o que eu estou fazendo. Um estudo profundo do significado da palavra. Quer que eu fale de novo? Aleluia, em português. Em japonês, areruia. Em inglês, ha, com H. Aleluia. Em inglês. Em hebraico, aleluia. Tem um já assim, um aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Louvai a Deus. Exaltai a Deus. Então isso é o significado da palavra. Como é que eu não posso dizer aleluia só porque eu estou em graça? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou falando isso porque eu já ouvi alguns pregadores por aí chegar a esse absurdo, né? Que torna-se uma heresia. Uma heresia. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Qual é a verdade? O que está escrito. O que está escrito? Eu só estou lendo. Olha o Apocalipse 19, verso 1. Depois disso, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia! A multidão no céu dizia, aleluia! Ora, se a multidão no céu dizia aleluia, então a multidão na terra também pode dizer aleluia e deve dizer aleluia. Louvado seja Deus! Louvai ao Senhor! O que faltava é poder falar aleluia no céu e na terra, não pode. Não tem lógica, né? Apocalipse 19, verso 6, para terminar. Apocalipse 19, verso 6. Também ouvi uma voz como de uma... Sublinha aí, ó. Como de uma grande multidão, ó. Como de uma grande multidão. Apocalipse 19, 6. Como a voz de muitas águas. Você vê que era muitos espíritos, né? No céu, lá no céu não tem ser humano, homem, mulher, criança, velho, novo. Então lá no céu só tem espíritos, anjos. Uma voz de uma grande multidão, voz de anjos, né? Apocalipse 19, 6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia! Pois já reina. Aqui tem outra interpretação da palavra aleluia. A primeira interpretação, Apocalipse 19, 1. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Traduzindo ficaria como? Como que ficaria? Apocalipse 19, 2. 19, 1. Apocalipse 19, 1. Como ficaria? Louvem a Deus! Porque a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Louvai ao Senhor, a salvação e a honra e a glória. Eu estou só traduzindo o significado da palavra aleluia. Quem está entendendo? Como é que eu não posso falar? Como é que um crente não pode falar aleluia se ele fala louvem a Deus? Nós cantamos aqui, ó. Louvem. Louvem ao Senhor. Lembra? Louvem. Exalte-o para sempre. Louvem
Amém? Louvem ao Senhor. O que eu estou falando em outras palavras? Aleluia, porque aleluia significa louvem ao Senhor. Está claro ou não está claro? Se o crente não pode falar aleluia, então ele não pode falar louvem ao Senhor, que é a mesma coisa, o significado. Agora, nem na cabeça de um jegue entra esse entendimento de que um crente não pode falar aleluia. Você está louco? Uma coisa dessa? Como é que um crente não pode falar aleluia? Se primeiro aleluia é uma palavra bíblica. Segundo, significa louvai ao Senhor, exalte-o. Como é que eu não posso falar isso? Não é um absurdo? É ou não é? Para você ver aonde a teologia chega. Isso é uma tese teológica. É uma tese, é um modo de pensar. E por que chegaram nessa conclusão? Porque leram as 14 cartas de Paulo e nenhuma vez Paulo disse literalmente a palavra aleluia. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que nenhuma vez ele falou aleluia, mas ele falou louvai ao Senhor. Ele falou louvem a Deus. Ele falou bendito seja o Deus e Pai. Bendito quer dizer louvem, adorem, reconheçam, exalte-o, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Por isso que não se pode ser radical, nem intransigente, nem extremista. Paulo disse para Timóteo que Deus nos deu espírito de moderação. Paulo disse aos Romanos 12:3 para não sabermos além do que convém saber. Isso são pessoas que vão além do apostolado, que saem do apostolado. O apostolado é uma linha, a pessoa sai dessa linha e aí começa a falar coisas, a fazer pregações, a trazer ensinos. O lema do MGA é um só: se tiver escrito, eu creio. Por que eu não posso falar aleluia se está escrito aleluia? Se João falou aleluia, se uma multidão no céu falou aleluia, por que eu não? Me dá um motivo por que eu não posso falar aleluia? Já quebra a teoria. Vamos terminar com Apocalipse 19:6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que disse aleluia. Por que disse aleluia? Por quê? Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 1. Por que uma multidão disseram aleluia? Por quê? Porque a salvação e a glória e a honra e o poder, digam todos, pertencem ao nosso Deus. Quem pode aplaudir a Deus comigo? Aleluia! Vamos para os Salmos. Salmos 106. Vou te mostrar nos Salmos a palavra aleluia. O tema hoje: qual o significado? Você tem que entender o significado. Por exemplo, qual o significado da palavra, do nome Jesus? Em hebraico, Yeshua. Qual o significado? Tem gente que fica arrumando picuinha com isso aí, né? Ah, o nome não é Jesus, o nome é Yeshua. Se fosse judeu, se eu fosse judeu, eu falaria Yeshua, mas eu sou gentil. Gentil na língua portuguesa fala Jesus. Como as pessoas, fariseu hipócrita. Jesus disse que você fica engolindo um mosquito e engole um camelo. Tem gente que fica brigando, o nome de Jesus não é Jesus. Não, é Sebastião. É que nome não muda. Presta atenção. Em português, Pedro. Em inglês, Paul. Em português, Peter. Em português, Pedro. Em inglês, Peter. Em português, Paulo. Em inglês, Paul. Em português, Maria. Em inglês, Mary. E por aí vai. Então muda. Em hebraico, Yeshua. Em português, Jesus. Não, porque o J não tem para de besteira, rapaz. Você não está vendo que o índio fala de uma forma e Deus entende que o índio fala. Nós falamos amor. Em inglês, love.
Deus entende love e Deus entende amor. Deus entende Yeshua e Deus entende Jesus. Tá claro ou não tá claro? Para de besteira, meu. Caramba, meu. Para de besteira. Você não tem o que fazer, não. Não, tem gente que ao invés de pregar o evangelho para as pessoas, fica discutindo, debatendo. O nome certo, o nome errado, não pode falar isso, não é assim, onde você viu? Para, irmão, para. Eu tenho crentes americanos que falam Jesus Christ. Ele não fala Jesus Cristo, ele fala Jesus Christ. E ele também não fala Yeshua, porque ele é americano. A língua que ele fala é inglês. Eu tenho crente em inglês, eu tenho crente na Irlanda, eu tenho crente nos Estados Unidos, que fala inglês. Então o inglês ele não fala Yeshua, porque ele é inglês, ele é americano. E ele não fala Jesus Cristo, ele fala Jesus Christ. É a língua dele, e Deus entende. Agora, o israelita, o judeu, ele não fala Jesus Cristo e nem fala Jesus Christ, ele fala Yeshua. E Deus entende também. Está claro ou não está claro? Mas tem gente que parece ter uma mutuca no nariz. E fica arrumando, sabe? Por isso que Paulo disse em Tito 3,9, para evitarmos questões tolas. Isso é questão tola, irmão. Qual o nome? O nome não é... Para com isso aí, isso é questão tola. Se o americano orar, Deus ouve. Se o brasileiro orar, Deus ouve. Se o índio orar, Deus ouve. Se o angolano orar, o chileno orar, Deus ouve. Ou você acha que Deus está lá com um dicionário? Deixa eu ver se ele fala Yeshua ou se ele fala Jesus. Por isso que Deus disse em Jeremias 29,13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não adianta você ficar com essa besteira aí teológica aí, essas teses teológicas que não servem para nada, e não busca Deus do coração. Isso não adianta nada, tá? Já que você é tão santão, por que você não fala só em hebraico? Tem uns que falam só em hebraico, né? Shalom Adonai, Shalom Adonai, Adonai Shalom Lahema. Então quando você vai no mercado, fica lá no mercado falando em hebraico. Vai na padaria falar em hebraico. Por que você não vai no açougue falar em hebraico? Baiano que mora no Brasil quer falar em hebraico na farmácia. Vai lá então na farmácia falar em hebraico. Por isso que lá em Isaías 65, Deus estava aqui com algumas pessoas. Deus não estava aguentando mais. Isaías 65. Deus falou, um povo que me irrita de contínuo, oferecendo sacrifícios inúteis. Por quê? Porque é santo demais. Isaías 65 falou assim, afasta-te de mim, porque sou mais santo do que tu. Olha, Isaías 65. Então tem gente que acha, sabe, fica coando um mosquitinho. Sabe aquela formiga de açúcar? Conhece a formiga de açúcar? Não vou tomar não, porque tem uma formiga ali. Tem uma formiga. Pô, irmão, você põe a boca em cada lugar e você vai estar embaçando por causa da formiguinha, pessoal. Você come cada coisa. Você sabe onde o padeiro pôs a mão quando ele fez o pão? Você come e você não fala nada. Você sabe como que é feito Danone? Você come e você não fala nada. Você sabe como que é feita a salsicha? Você come e não fala nada. Você sabe como... E você fica embaçando por causa de uma formiguinha de açúcar. Agora coloca isso no sentido espiritual. Isso é ser fariseu. É ficar coando uma formiguinha de açúcar e comendo coisa. O açougueiro, quando você compra uma carne, você sabe onde ele estava 10 minutos antes de você chegar? Você sabe o que ele estava fazendo 10 minutos antes? E ele pega a carne, corta e parte para lá. Você sabe onde estava aquela mão? Você não sabe, né? Está me entendendo? Então não vale a pena ficar perdendo tempo. Continuando para terminar mais um texto, Salmo 106. Quem já achou, diga amém. Salmo 106. Eu não quero falar aleluia. Você não fala, irmão. Você não quer falar, você não fala. Amém? Eu penso que você deveria falar. Nem que for na tradução, que significa louvai ao Senhor. Eu penso que você deveria falar. Se você é sensato. Se você é coerente. Se você é uma pessoa normal. Tá? Se você é uma pessoa normal, se você tem entendimento. Salmo 32:9. Se você não é como o cavalo e a mula que não tem entendimento, eu penso que você deve falar aleluia. Porque a palavra aleluia significa literalmente louvai ao Senhor.
Então, eu penso que você não é contra louvar o Senhor, né? Louvar. É igual ficar aquela... Tem gente que tem umas besteiras, né? Em graça não pode levantar as mãos. Para de falar besteira, mano. Onde é que está escrito que não pode levantar as mãos? Você está percebendo que tem gente que para a vida por besteira? Você está me percebendo? Tem gente que para a vida por besteira. Olha, lá eles levantam as mãos, eles fecham os olhos, eles levantam as mãos. Parece que não sabe que Deus habita em mim. Não, eu não sei mesmo. Sério que Deus habita em nós? Nossa, se você não falasse, eu não ia saber nunca, hein? Verdade mesmo que Deus habita em nós? Se você não falasse... Então tem gente que fica com besteira. Deus habita em nós, então para que levantar as mãos? Para de besteira, irmão. Para de arrumar pelo em ovo. Vai caçar o que fazer, meu. Vai carpir um terreno. Vai ler a Bíblia, irmão. Para de besteira, meu. Para de besteira. Você precisa entender sobre cultura. Precisa fazer um curso sobre cultura, sobre missão, tá? Vai ver índio crente, vai ver cigano crente, vai ver ex-macumbeiro crente, vai conversar com ex-feiticeiro crente. Você precisa sair desse cubículo que você está aí, tá? Fica só nesse quadradinho aí, achando que o certo é só o que você fala, só o que você vê que é o certo. Para, irmão. Você precisa estudar sobre missões transculturais. Se você for na Escócia, os crentes lá usam saia. No Brasil, se eu vim pregar de saia aqui, vão escandalizar comigo. Nossa, o pastor, hein? Eu achava que ele era homem. Você viu ele domingo pregando de saia? Já vai escandalizar comigo. Mas lá na Escócia, o crente usa saia. E aí, qual o problema? Quer que eu fale mais uma? Quer entender um pouquinho sobre missão transcultural? Na Alemanha, os crentes, quando acaba o culto, vão beber cerveja. Essa escapou. Qual o problema? Está escandalizado com o quê, irmã? Quando acaba o culto, você vai tomar café? Com o que você está escandalizado? Você nunca viu no apostolado que Paulo disse? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber? Nunca leu isso? Colossenses 2? Ninguém vos julgue pelo comer ou beber. Na Alemanha, acaba o culto, eles vão tomar cerveja. Chopp, na caneca. Não, eu não gosto de chopp. Não tem problema, irmão. Eu não estou mandando você tomar cerveja. Eu não estou falando para acabar o culto você tomar cerveja. Eu nunca falei isso. Eu estou te ensinando você a respeitar as pessoas. Respeitar a cultura da pessoa. De um local, de um país. Quem está me entendendo? No Brasil, o crente acaba o culto e ele ia tomar um cafezinho. Nos Estados Unidos, no Texas, principalmente no Texas, um pastor amigo meu foi para os Estados Unidos. Quando ele desceu do avião, o pastor de lá veio com uma caixinha para ele. Ele olhou e falou: o que será que essa caixinha, hein? Abriu a caixinha, tinha o quê? Charuto. Aí eram dois pastores, um missionário. O missionário: pega, senão ele vai achar que é desfeita, hein? Ele vai achar que é desfeita a sua. Aí o irmão: mas eu não fumo, eu não gosto de fumar. Pega, fica quietinho, guarda, tal. É só uma cordialidade. Sabe o que é ser cordial? Sabe o que é ser cordial? Pega o charuto. Eu também não fumo, eu detesto fumar. Eu não posso nem ver. Pega o charuto, guarda, fica quietinho. Para você não escandalizar o irmão. Que ele veio te receber no aeroporto. Ele está te dando o melhor, sabe? Ele está te recebendo com amor. E no costume deles, a tradição deles, é te oferecer um charuto. Pega o charuto, fica quietinho e guarda. Não, para trás de mim, Satanás. Esse cigarro é do diabo. É a chupeta do diabo. O pastor fala assim: pode ir embora, você não vai pregar aqui não. Pode voltar para casa. Não, pode voltar. Radical desse jeito, pode ir embora. Estão entendendo? Por isso Paulo escreveu Colossenses 4:5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Pegou essa? Pegou? Colossenses 4:5. Ande em sabedoria, abençoado. Ande em sabedoria. Não, eu não gosto de cerveja. Eu não estou falando para você tomar cerveja. Estou dizendo que na Alemanha, quando acaba o culto, em Portugal faz isso. Eu tenho crente em Portugal. Eu tenho crente nosso em Portugal. Quando acaba o culto, ele vai lá tomar cerveja. Pastor o quê, irmão? É costume deles. Costume deles.
toma cerveja, vai embora para casa, acabou. No outro dia vai trabalhar. É um costume deles. Não é o nosso costume. Aqui no Brasil toma café quente, né? Toma chá com bolacha. Amém? Não é nem meu assunto esse. Né? Bom, vamos lá para terminar. Salmo 106. É que tem gente que é radical, tem gente que acha que ele é o único certo no mundo, e do jeito que ele vê, se ninguém vê igual ele, todo mundo vai para o inferno, e se ninguém crê igual ele crê, então você já não é da igreja de Cristo. Deixa de ser bobão, rapaz. Presta atenção, meu. Cresce um pouquinho. Cresce um pouquinho. Você precisa aprender sobre missões transculturais. Estou te dando uma dica. Missões ou missão transculturais. Senão você não... Por isso que Deus não pode te levar nunca para um lugar desse, né? Porque já pensou, Deus te levar lá na Escócia, você vai lá condenar o irmão que está de saia? Deus te leva nos Estados Unidos, você vai condenar o pastor que te dá um charuto? Deus te leva em Portugal, você vai condenar o irmão que foi lá tomar um chopp? Então Deus não vai te levar nunca num lugar desse. Porque Deus não é Deus de confusão. Quem entendeu, diga amém. Ele vai te levar lá para você condenar o crente, o filho de Deus, por causa do costume dele. Está entendendo, irmão? Claro que não tem lógica, mas tem gente que é cabeça de pau. É incoerente, é intransigente, é radical. Tem gente aí, eu conheço uns aí, que se você não crê igual ele nem aceita que você é de Cristo. Tem uns radicais aí que se você não crê igual eles, se você não pensar igual eles, se você não vê igual eles, para eles você já não está em graça, só eles estão em graça. Você não. Porque você levanta a mão, você fala aleluia, você fala em línguas, e você é outra coisa, e você não sei o quê. Então, isso é ser radical. Isso é ser intransigente. Isso é Salmo 32:9. Isso é ser cavalo e mula que não tem entendimento. Salmo 32:9. Mas vamos terminar esse assunto aqui no Salmo 106. O tema de hoje, qual o significado? Estou te explicando o que significa a palavra aleluia. Salmo 106, vou te dar só mais um, porque senão demora muito, né? Salmo, se eu for te mostrar tudo, vai demorar quanto tempo? Salmos 106, versículo 48, vou te mostrar a palavra aleluia. No Salmos 106, verso 48. Já achou? Diga amém. Vamos ver. Salmo 100, só um exemplo, que tem muitos, não vai demorar muito. Salmo 106, verso 48. Olha lá a palavra aleluia aqui. Ó. Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Você viu a palavra aleluia aqui? Aí você fala assim, ué, mas onde está a palavra aleluia? Aqui não tem aleluia. Aqui está escrito louvai ao Senhor. Não, está escrito aleluia. Não, pastor, está escrito louvai ao Senhor. Não, na Bíblia judaica está escrito aleluia. Eu tenho a Bíblia judaica em casa. É que a Bíblia Thompson, né, traduzido por Thompson, que é a editora Vida, ele já traduziu a palavra aleluia para louvai ao Senhor. Mas eu tenho a Bíblia judaica e eu esqueci de trazer. Eu ia trazer ela hoje. Na Bíblia judaica diz assim, ó, o Salmo 106, 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia. Essa é a Bíblia judaica. Eu esqueci de trazer. Na Bíblia tradicional, amém, louvai ao Senhor. Mas está fácil de você entender? Deixa os Salmos abertos. Vai lá no Apocalipse 19, para terminar. Vai lá. Apocalipse 19, verso 4. Olha o irmão gêmeo dele aqui. Ó. Apocalipse 19, verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia, no Apocalipse 19, 4. Mas e no Salmo 106, 48? Amém, louvai ao Senhor. Que quer dizer a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Então vamos parar de picuinha, vamos crescer um pouquinho, né, igreja? Alô, filho de Deus, alô, crente, alô, você em graça.
Vamos crescer um pouquinho, né? Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, sejam crianças na malícia e adultos no entendimento. Fale aleluia abertamente, cante aleluia, diga aleluia, pronuncie aleluia, no culto, na sua casa, no seu dia a dia. Quando Deus se manifestar em sua vida, diga aleluia, ou seja, louvai ao Senhor. Está claro ou não está claro? Vamos parar de besteira, né? Amém, irmãos? Vamos para outro assunto agora? O tema de hoje: qual o significado? Primeiro, já expliquei a palavra aleluia. Segundo, qual o significado da palavra Abba Pai? Escreva aí. Abba Pai. Tem gente... Quantos que já me perguntaram o que significa Abba Pai? Quantos que já me perguntaram? Tema de hoje: qual o significado? Então não seja um papagaio, né? De repente você ouviu alguém falar aí, né? Ah, Jesus já voltou. Não seja um papagaio, vai estudar. Não fica repetindo o que os homens falam. Né? Aonde a Bíblia fala que Jesus voltou? Ela fala que ele voltará. Verbo no futuro. Aonde a Bíblia fala que Jesus já voltou? Não, porque pelo que eu vi aqui, você que entende assim. Você que está vendo dessa forma. Mas não está escrito que ele já voltou, né? É você que está vendo dessa forma. Então isso é interpretação. Isso é pessoal. Isso não é Bíblia. Não é a Bíblia que fala isso. Isso é a sua dedução. Você que deduziu dessa forma, você está deduzindo dessa forma, você está achando dessa forma, você está pensando dessa forma. Mas a Bíblia não diz, Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo. A Bíblia não diz isso. É você que pensa assim. É uma dedução. Então não vale. Só vale o que está escrito, irmão. Dedução cada um tem a sua. Só vale o que está escrito. Se não tiver escrito, não vale. Porque a interpretação você tem a sua, a Seixonoye tem a dela, o Hare Krishna tem a dele. Interpretação é o que mais tem no mundo. Se tiver escrito, eu creio. Interpretação não vale. Está claro ou não está claro? Dedução não vale. Tem que estar escrito. Dedução não vale. Dedução você tem a sua, eu tenho a minha. Dedução não vale. Qual o significado da palavra Abba Pai? Tem caneta aí? Abba seria A-B-B-A. As versões mais antigas é escrita A-B-B-A. Abba. As versões mais antigas. Eu tenho uma Bíblia lá em casa de 1901. Então ela fala A-B-B-A, ou seja, Abba. As versões mais novas, por causa da língua portuguesa, tiraram um B. A pronúncia é a mesma, Abba também. Tá? Abba é uma palavra do grego junto com o aramaico. Por que do grego com o aramaico? Porque você encontra tanto no Novo Testamento, que foi escrito em grego, como nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi escrito em aramaico. Então você encontra a palavra Abba, que significa pai. Abba, pai. Significa pai, meu pai. Por isso que o correto é escrever Abba, vírgula, pai. Não direto Abba, pai. Se escreve Abba, vírgula, pai em maiúsculo. Que significa o quê? Pai, meu pai. Dizer Abba, pai é um modo carinhoso de se referir a Deus. Pegou essa? Então, por exemplo, vamos lá em Efésios 1:3. Olha aqui, olha Efésios 1:3. Eu tenho alguns textos para ler. Efésios 1:3. Você quer ver? Efésios 1, versículo 3. Bendito, no grego, no grego, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Abba. No grego é Abba aqui, Eu tenho a Bíblia judaica lá em casa. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Abba. Que significa o quê? Pai. Está claro aí? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai. Alô, você está vendo que Paulo está se referindo a Deus como Pai. Está claro? Paulo está se referindo. Bendito seja o Deus e Pai. Ele está se referindo a Deus
que é o Criador, que é o Senhor, que é soberano, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Ele está se referindo a Deus como Pai. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá em Marcos capítulo 14. Vamos no aramaico. Marcos, que é a linguagem de Jesus, né? Jesus não falava em grego, só Paulo. Jesus falava em aramaico. Abre aí Marcos capítulo 14. Marcos 14. O assunto agora, número 2. Qual o significado da palavra Abba Pai? Significa Pai, meu querido Pai. Traduzindo, Abba Pai, escreva isso. Abba Pai é uma forma carinhosa de se referir a Deus. Amém, abençoados? Ficou claro? Marcos 14, verso 36. Olha lá. Ó. Marcos 14, verso 36. Caiu minha caneta aqui, deixa eu pegar. Marcos 14, 36. Jesus dizia, Abba, não falei que tem que ter uma vírgula? Abba, Pai. Por que tem uma vírgula? Porque o Abba já significa Pai. Então, se você não põe a vírgula, fica Pai, Pai. Pai, Pai. Então, Abba, vírgula, Pai. Pai, meu Pai. É o que ele está dizendo. Marcos 14, 36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Ou seja, Pai, meu querido Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. A abençoada Luzinete, aqui da igreja, ela fez uma música com a palavra Abba Pai. Deixa eu ver se eu lembro a música. Abba Pai, tu és o meu Deus de Pai. Abba Pai, tu és o meu Deus que nos abençoou, nos predestinou. Abba Pai, tu és o meu Deus de paz. Abba Pai, tu és o meu Deus que nos abençoou, nos predestinou. Então, Marcos 14, 36, Jesus disse, Abba Pai. Diga comigo, Abba Pai. Abba Pai. Diga, é uma forma carinhosa de se referir a Deus. É uma forma carinhosa de se referir a Deus. Como Pai. Pegou? Porque Deus não é o nosso Pai. Ele não é o nosso Pai? Sim. Hebreus 12, verso 9. Ele é o Pai dos Espíritos. Então, se Ele é o Pai dos Espíritos, nós somos Espíritos, Ele é o nosso Pai. Então, não há nada de errado, tanto é porque é bíblico, porque Jesus falou, Paulo também falou, vou mostrar, não tem nada de errado em dizer Abba Pai. Tá claro? Como também não tem nada de errado dizer Aleluia, que significa louvai ao Senhor, ou louvado seja Deus, a mesma coisa, né? Vamos para Romanos capítulo 8, vai lá, vamos ver Paulo agora no grego, tá? Marcos, a língua aramaica, Salmo hebraico e Romanos 8, o grego. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 15. Veja na sua Bíblia. Tema de hoje, qual o significado? Número 1, da palavra aleluia. Já expliquei, depois você assiste de novo. Qual o significado, número 2, da palavra Abba Pai? Estou explicando aqui, ó. Romanos 8, verso 15. Romanos 8, 15, Paulo. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, se recebemos o espírito de adoção, significa que nós também somos filhos. E se somos filhos, podemos dizer Abba, Pai. Pai, meu querido Pai. Eu estou me referindo a Deus como meu Pai.
É diferente de falar assim: ó Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É diferente. Abba, Pai, Senhor meu Pai, meu Deus e Pai. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai. Está percebendo a diferença? Então, Abba, Pai é uma forma, é um modo de se dirigir a Deus, um modo carinhoso de se referir a Deus como o nosso Pai. Está claro ou não está claro? Mais um texto, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. E presta atenção, tá? Vamos deixar claro isso aí. Não tem nada a ver, não muda nada se Paulo não disse nenhuma vez a palavra aleluia. Isso não muda nada. Tá bom? É igual você pegar um saco de farinha, não muda nada a farinha que entrou primeiro, a farinha que está no meio do saco e a farinha que está no topo, na boca do... Isso não muda nada. A farinha é a mesma. Isso não muda nada no pacote. Olha, eu quero comprar um pacote de farinha. Não muda nada. A farinha é a mesma, tá? Então, não tem nenhum sentido o crente, por algum motivo, não dizer a palavra aleluia. Isso não tem nenhum motivo. O Espírito Santo está mandando falar. Uma vez eu conheci uma criança, e eu me escandalizei com isso. Uma criança de 4, 5 anos, uns 6 no máximo, uns 6 anos, 5, 6 anos. E uma vez a criança veio aqui no MGA, e nós falamos aleluia, cantamos aleluia. Quando terminou o culto, eu fui abraçar a criança, e a criança me falou assim, nossa, vocês falam aleluia. A criança de 5, 6 anos. Aí eu fui falar com o vô da criança. Falei, ô irmão, por que ela me falou aquilo lá? Ah, porque o pai dela e a mãe dela ia naquele lugar lá onde era proibido falar aleluia. Falaram lá para ela que era proibido falar aleluia. Para uma criança. Isso é apelar, hein? Isso é estragar a mente de uma criança, né? Hã? Aí fui falar com o vô. Não, é que o pai dela e a mãe dela, sabe aquela igreja que disse que era em graça e que falava que não podia falar aleluia? E chegou em casa, a criança ouviu o pai e a mãe falar, né? Olha, não pode falar aleluia, hein? Não. Aí chegou no MGA, a criança com 5, 6 anos, e nós cantando aleluia e fala aleluia. Aí ela foi falar, não fala aleluia, não pode. Fui falar com o vô dela, não, que o pai e a mãe iam naquele lugar lá, aquele homem que falava que era besta, que falava que era Jesus e até que já morreu, né? Foi o que não falava. Aí, moral da história, a menina depois cresceu, se converteu, recebeu a graça do apostolado, viu que uma coisa, outra coisa, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Entenderam, abençoados? Mas você vê o que um falso ensino faz na mente de uma criança. É diabólico isso aí, né? Uma criança, a fortaleza na mente. Jesus falou, deixem as crianças vir a mim, dos tais pertence ao reino de Deus. Como que pertence ao reino de Deus? Vocês já estão enchendo a mente da criança de fortaleza. Se há uma coisa que a criança não tem, é fortaleza. A criança, ela te abraça, ela dá risada, ela brinca, não é? A criança, Jesus amava as crianças. Aí eu me escandalizei. Eu vou falar com a criança vem falar que não pode falar aleluia, porque o pai dela disse que lá onde ia não podia falar aleluia. Uma criança eu escandalizei. Se é um homem de 30, 40, 50 é uma coisa, mas fazer isso com uma criança é um pecado, como diz o outro, né? Graças a Deus conseguimos salvar aquela criança. Gálatas 4, explicar para ela, né, que não tem nada a ver. Era um radicalismo extremo, que não tem nada a ver. Quem tem bom senso pelo Espírito Santo não entra nessa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual você ser radical com pessoas que ainda falam Deus te abençoe. Tem sentido você ser radical com uma pessoa que ainda fala Deus te abençoe? Não, é abençoado. Ô irmão, ele está 35 anos na lei. Ele não entendeu ainda. Não teve quem ensinasse ele. Ele não está debaixo do apostolado. Então para ele é certo falar Deus te abençoe. Para ele é normal. Você não pode ser radical, extremista. Você não pode rechaçar. Você já leu Romanos 14, versículo 1, 2 e 3? Onde Romanos 14, Paulo disse, ora, quanto aos fracos na fé, recebei-o, mas não para condenar, em questões discutíveis. Romanos 14, 1. Você não pode rechaçar um crente que ainda usa, que fala Deus te abençoe. Pastor, mas nós não somos abençoados. O certo não é falar abençoado. Para você que já entendeu, e para ele que não sabe de nada.
que está 40 anos numa igreja pentecostal, que não conhece Efésios 1:3, que não sabe como que era na lei, como que é na graça. Ele não sabe. Você não pode condenar ele, você não pode rechaçar, você não pode fazer piadinha, você não pode tirar o sarro, você não pode dar risada. Está claro ou não está claro? Ele está na ignorância. Se nem Deus está achando ruim que ele fala Deus te abençoe, você vai criar pampeiro por causa que ele fala Deus te abençoe? Amém? Eu conheci um irmão que era tão radical. Não, Deus te abençoe, não. E criou briga com a mãe, criou briga com o pai, criou inimizade com a esposa, criou inimizade com os filhos, criou inimizade com a nora, criou inimizade com a família inteira, só por causa do Deus te abençoe. Você acha que Deus se alegra com isso? Você acha que isso agrada a Deus? Não, é abençoado. Efésios 1:3. Irmão, tem gente que não entendeu ainda. Não, é abençoado, não é Deus te abençoe, não sei o quê. Criou briga com a mulher, com o pai, com a mãe, com os filhos, criou uma desavença na família. Acho que nunca leu Tito 3:9, né? Marca aí, ó, Tito 3:9. Evita questões tolas. Vai devagarzinho, ensina. Ele não vai para o inferno porque ele falou Deus te abençoe. Ele não vai perder a salvação porque falou Deus te abençoe. Eu penso que você já entendia isso, né? Você não vai criar briga com a pessoa porque ele falou Deus te abençoe? Ou porque ele fala Deus te abençoe? Amém? É igual gente que ainda faz batismo. Quantas igrejas fazem batismo? Você vai criar briga por causa do batismo? Não, mas calma, irmão, aqui ele não sabe ainda. Ele não entendeu, não foi revelado. Romanos 10, como que ele vai crer se não há quem pregue? Ele não ouviu ainda. Você tem que entender ele. Não, mas o batismo, nós sabemos que para nós é desnecessário. E para eles também, mas ele não chegou nesse nível ainda. Então, eles não nos entendem. Nós que temos que entender eles. Pegou essa? Está claro aí? Eles não nos entendem. Então nós que temos que entender ele. Tem caneta aí? Quem entende mais, suporta mais. Não é para você condenar quem não entende. Não é para você fazer piadinha com quem não entende. Não é para você ficar tirando sarro, dando kkkkkk. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem caneta aí? Quem entende mais, suporta mais. É isso que é viver em graça. Viver em graça não é tirar o sarro de quem está debaixo da lei. Não é fazer piadinha com nossos irmãos que ainda estão na ignorância. Não é ficar satirizando as igrejas que não conhecem e não entendem a graça. Isso não é viver em graça. É que infelizmente criaram um sistema em graça, né? Cujo mesmo o MGA não faz parte. E tenho o maior orgulho disso. Temos o maior orgulho de não participar, de não fazer parte desse sistema em graça que começou lá no Rio de Janeiro. Nós temos o maior orgulho de não fazer parte, porque já saímos de um e não vamos entrar em outro, né? Nós já não viemos de um sistema da lei, agora vou entrar num sistema em graça. Um clubinho que estão montando aí, né? Só eles que são o certo. Se você não crê como eles, se você não pensar como eles, então você já não está em graça, porque não é verdade. Então já criaram um sistema em graça. E o MGA não faz parte disso, tá? Com orgulho, não fazemos parte de grupinhos, tá? Pertencemos à igreja de Cristo, que é, Hebreus 12, universal. Já leu Hebreus 12? A universal Assembleia dos Santos. Não é um grupinho de 10 ou 20 que entende de um modo e quem não vê como eles fazem piada, satirizam e ficam dando risada, fica zombando. Não, nós não pertencemos com orgulho, não pertencemos a esse bando, a essa cambada. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Vamos terminar com Gálatas 4, versículo 6. Cuidado com esse sistema em graça que fizeram aí, hein? Tá vindo lá do Rio de Janeiro, né? Essa fumaça aí. Esse barulho tá vindo lá do Rio de Janeiro. Tá só uma dica que eu dou. Cuidado, hein? Quem avisa MGA é. Gálatas 4, 6. Não fazemos parte de nenhum sistema religioso, nem da lei e muito menos em graça. Somos livres e libertos em Cristo. Glória a Deus. Amém?
Você precisa conhecê-los, né? Você precisa saber identificar. Você tem que saber identificar. Senão fica difícil, né? Eu não vou levar você na casa dele para te mostrar, ele mora aqui, é ele. Eu não vou fazer isso. Então você tem que saber identificar. Conhecer o falso irmão, conhecer o zombador. Já leu o Salmo 1? Bem-aventurado que não anda em roda de escarnecedores. Você precisa saber quem são as pessoas que estão zombando, satirizando. O crente verdadeiro não faz isso, né? Jesus diz, uma dica, Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então tá fácil, né? Tá ajuntando ou tá espalhando? Nossa, pastor, só sai confusão, tá espalhando, tá dividindo. Então, irmão, você tem que saber identificar, né? Gálatas 4:6 para terminar. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, olha lá, por isso a expressão Abba, Pai. Por que usamos, quer escrever isso? Por que nós falamos Abba, Pai? Por que usamos a expressão Abba, Pai? Gálatas 4:6. Porque somos filhos, Deus enviou ao nosso, ou aos vossos corações, o Espírito de seu Filho. Espírito maiúsculo, Filho maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, meu Pai. Então, o entendimento mais próximo da expressão Abba, Pai é o quê? É um modo carinhoso de se dirigir a Deus. Abba, Pai, Tu és o meu Deus de paz. Abba, Pai, Tu és o meu Deus que nos abençoou, nos predestinou. O tema de hoje foi: qual o significado, número 1, da palavra aleluia? Já expliquei. Qual o significado da palavra Abba, Pai? Já expliquei. Essa foi a parte 1. Vou continuar na parte 2, que tem muito mais palavras e seus significados para te ensinar, para que a igreja cresça com maturidade. Vamos terminar com Efésios 4? O motivo deste ensino, tá? Está aqui em Efésios 4. O motivo deste meu ensino está em Efésios 4, versículo 11 em diante. Aqui está o motivo do porquê eu vim trazer esse ensino para a igreja. Efésios 4:11. Cristo, ou seja, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista, ou seja, olha o objetivo do porquê Cristo colocou uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Verso 12, Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, até que todos creem do mesmo modo. Todos quem? Toda a igreja que está na face da terra. Não está só ali num bairro, não está só numa cidade. Toda a igreja está na face da terra. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:14. O objetivo deste ensino: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu não falo aleluia. Porque Paulo não falou. Eu não levanto a mão porque Deus habita em mim. Para de falar besteira. Para de besteira. Está na hora de crescer já, né? Então o objetivo desse estudo, Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, não é zombando, satirizando, dando risada dos crentes. Não é assim. Não é assim que é viver em graça. Não é assim que se vive em Cristo.
Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, não é só a sua igreja local, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está claro ou não está claro? Graça e paz, até domingo às 6 horas da tarde, culto de louvor e adoração, amém? Domingo às 6 horas. Quarta-feira que vem a segunda parte do tema, qual o significado? E então eu trarei outras palavras para te explicar o real significado delas, amém? Graça e paz, anjos ao seu favor, vos amo em Cristo! Glória a Deus.